Olá, tudo bem? Eu sou Josicleia Princes e estou aqui para mediar e participar com vocês da nossa 10ª roda de conversa do projeto Diálogos Formativos. E hoje queremos conversar com você, docente da Rede Pública Estadual e Municipal de Educação e Comunidade Escolar, para refletirmos sobre o tema Ensino Híbrido, implicações e aplicações na escola. Para nos ajudar a construir o diálogo sobre o tema, convidamos a professora doutora Lília Bassic e a professora especialista Aldemira Câmara. Para vocês conhecerem melhor nossas convidadas, elaboramos um vídeo de apresentação. Vamos assisti-lo. Sejam muito bem-vindas, professoras. Agradecemos o aceite ao convite para continuar dialogando sobre este tema tão necessário e que hoje, mais do que nunca, faz parte da realidade de todos os professores e alunos do Brasil e, por que não dizer, uma realidade mundial. Bem-vinda, professora Lília Bassic, como é bom tê-la conosco. Tivemos o privilégio de tê-la em 2 outros momentos aqui no Diálogos Formativos. Sabemos que muito a senhora tem contribuído em estudos e pesquisas na área da tecnologia e educação, além de ter publicações que discutem sobre o ensino híbrido. Certamente suas contribuições serão valiosíssimas para nós e todos que nos assistem. Bem-vinda! Agradeço muito estar aqui com você, gente. Acho que quanto mais a gente puder discutir esse tema, mais a gente retoma conceitos fundamentais e a gente percebe que isso realmente é uma necessidade, como você disse, não só no Brasil, no mundo, e poder estar aqui no Diálogos Formativos de novo, trazendo essa discussão, é uma alegria muito grande. Muito obrigada pelo convite novamente. Agradecemos, professora Lília. Professora Aldemira Câmara, é um prazer tê-la aqui conosco novamente. A senhora que, além de ter formação e conhecimento na área da tecnologia e educação, é coordenadora da Gerência de Tecnologia e Educação da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério DDPM CEMED Manaus. Muito tem a contribuir com as discussões acerca do uso das tecnologias. Hoje nos convida a pensar sobre as propostas para o ensino híbrido e que nós, profissionais da educação, precisamos conhecer para construir uma metodologia dentro dessa perspectiva. Bem-vinda, professora Aldemira. Obrigada por estar aqui com vocês nesse diálogo a partir de um assunto que sou apaixonada, né? Como professora já inseri as tecnologias para alfabetizar minhas crianças, meus pequeninos que estão no coração, e indo para o centro de formação, buscando me alimentar dessas pesquisas, inclusive da própria professora Lilian, para melhorar minha prática enquanto profissional, enquanto professora formadora da DDPM. Agradeço o convite de estar aqui e compartilhar nossas experiências na prática, né, nas implicações na prática que esse programa agora vai trazer, junto com os nossos professores e todo o estado do Amazonas. Muito obrigada, professora Aldemira. Queremos também agradecer aos professores, pedagogos, diretores, assessores e formadores das redes estaduais e municipais que enviaram perguntas pelo link que disponibilizamos. Foram essas questões que nortearam a criação deste roteiro para a nossa roda de conversa de hoje. Mas, em razão do nosso tempo, selecionamos algumas dessas questões que giram em torno de 2 eixos principais. Neste primeiro bloco, nosso diálogo tem como pauta o primeiro eixo, concepção e desafio na implementação da abordagem do ensino híbrido. Para iniciar nossas reflexões, vamos assistir aos vídeos de experiências com o ensino híbrido em 2 escolas da Rede Estadual de Ensino. O primeiro vídeo apresenta a experiência do professor Alcides Antônio, da Escola Estadual Petrônio Portela, em Manaus. E, em sequência, a experiência da professora Keise Pinheiro, da Escola Estadual Dom Gino Malvestio, do município de Parintins. Olá, eu sou o professor Alcides Marmentini e trabalho na Escola Petrônio Portela, em Manaus. Já trabalho com as plataformas Google há uns 5 anos,
pois sentia necessidade de trazer essa tecnologia para dentro de sala de aula. Dentro dessas plataformas, eu utilizava muito a parte do formulários do Google para passar atividades e realizar avaliações. Chegando em Manaus, descobrindo que o governo disponibilizava a plataforma, eu abri as minhas novas turmas dentro do Google Classroom e ali eu começava a postar atividades para os alunos. Tanto que eu realizei a AV1, que é a nossa primeira prova, dentro da plataforma. Com o advento da pandemia, a escola utilizou as minhas turmas como base para que os outros professores também postassem atividades. E isso favoreceu bastante essas turmas na questão de adicionar os alunos ou estar formando novas turmas. Eu acho importante que o ensino já seja híbrido, não só em épocas de pandemia, mas também no nosso dia a dia, que os professores estejam se atualizando e utilizando essas plataformas no seu cotidiano para melhorar as suas aulas e a dos alunos. Olá, sou a professora Keise Pinheiro, resido na cidade de Parintins, leciono na escola Dom Dino Malvestio. Nesse período de pandemia, a dificuldade encontrada como professora foi justamente dos alunos terem acesso à internet devido a não terem aparelhos adequados, né, como celular ou notebook. E quando nós repassávamos o conteúdo em forma de vídeo, por exemplo, eram conteúdos que acabam sendo pesados, né? Eles não conseguiam assistir. Então, para sanar essa dificuldade, nós viabilizamos através do grupo de WhatsApp, onde nós usamos as cartelas em PDF, que foram um auxílio, né, muito grande. Dessa forma, houve uma retenção maior, né, de conteúdo por parte dos alunos, e nós também, enquanto professores, pudemos, né, perceber o quanto essa ferramenta ela pode ser utilizada de várias formas. Não conseguimos usar o e-mail, né, mas o WhatsApp foi a principal ferramenta. Em virtude disso, né, a gente foi adequando outros materiais também. Então, essa foi a nossa realidade, né, essa é a nossa realidade, e a gente vai procurando melhorar para os dias que virão também, né? Esse foi o meu relato, a minha participação, e agradeço, né, por estar partilhando a minha realidade nesse momento. Um abraço. Agradecemos aos professores que enviaram seus relatos de experiência. Professora Lilian, poderia comentar sobre esses relatos de experiências e elencar outras possibilidades de trabalho na perspectiva do ensino híbrido para auxiliar os professores em seu fazer pedagógico? Bom, incrível ouvir os relatos desses professores, né, e o quanto a gente, em primeiro lugar, tem que parabenizar os professores do nosso país, né, cada um com as suas realidades, com as características do seu público, tem adequado as práticas para poder chegar mais perto dos seus alunos, né. Eu acho que nunca vai cansar de parabenizar e mostrar o quanto os professores realmente se superaram, né, não que eles já não fizessem muito, mas nesse momento que está vivendo, a gente teve que aprender, desaprender e reaprender muitas coisas, né, então acho que é bem importante a gente trazer essa questão como parabenizar esses dois professores e muitos outros que mandaram aí as questões e têm interagido com essas realidades. Bom, a gente percebe duas situações diferentes, né, no relato dos professores. O professor que utiliza o ambiente virtual, no caso do Google, ele consegue colocar os alunos lá dentro e proporcionar atividades muito mais interativas. Ele diz que até as avaliações ele consegue fazer nesse ambiente. E a gente percebe que isso, óbvio, é uma forma de você conseguir conduzir este momento de uma forma muito mais conectada e relacionada com esses alunos. E enquanto que a outra professora não deixa de apresentar as atividades quando ela envia por WhatsApp os PDFs para os alunos. O que eu queria alertar duas questões, né? Primeiro, eles estão experimentando estratégias de ensino híbrido, né? É importante a gente analisar bastante essa questão, porque híbrido determina, né, traz uma questão fundamental, a presença, né, o presencial, a sala de aula presencial. Isso não impede
que os professores exercitem algumas estratégias do ensino híbrido nesse período. Então, por exemplo, quando o professor consegue colocar esses alunos dentro de uma plataforma, envia algumas atividades para que esses alunos se preparem em relação aos conteúdos, né? E se preparando em relação aos conteúdos, ele proporcione alguns momentos em que os alunos possam participar de uma aula síncrona, né, em que todos estejam conectados dentro da plataforma, a gente tem um exercício, né, da sala de aula invertida, que é um dos modelos de ensino híbrido. Enquanto que a professora que entregou a atividade para esses alunos fazerem via PDF, seria muito interessante se ela pudesse oferecer atividades em que esses alunos pudessem, de forma desconectada, se relacionar com aqueles objetos de conhecimento que estavam presentes nos PDFs, né? Então, vou dar alguns exemplos. Na área de ciências, por exemplo, se ela puder enviar alguma atividade para esses alunos, que eles possam realizar uma atividade experimental na sala de aula deles, a partir do WhatsApp, tirar fotos dessas atividades, ou mandar pequenos relatos em áudio ou texto para compartilhar com o resto da turma, isso ajuda os alunos a se separarem dos objetos de conhecimento e, ao mesmo tempo, desenvolverem uma atitude mais protagonista em relação à construção de conhecimento em fazer a partir de uma atividade enviada pelo professor, né? Então, acho que essas duas questões, né? Como é que a gente exercita o ensino híbrido agora, quando estamos apenas no momento presencial, e a segunda questão, como é que a gente oferece atividades que entreguem experiências que desenvolvam o protagonismo dos estudantes. Valiosas, professora Lília, muito obrigada. Eu tenho certeza que o professor Antônio e a professora Casey se sentiram contemplados. Professora Aldemira, que pontos você destaca nas observações sobre os relatos e, a partir da sua experiência, o que pode contribuir para a melhoria do trabalho dos professores? A postura desses professores, né, de fazer, como a professora Lília bem colocou, parabenizá-los. São verdadeiros guerreiros e não estão deixando nada a desejar, estão tocando mesmo o seu fazer pedagógico, né, fazer, educar, ensinar. Então, esses professores, eles olharam para a realidade dele. E o professor Alcides, ele relata o uso de ferramentas Google, né? A secretaria também, ela tem essa parceria com a Google e utiliza desde 2014 o e-mail institucional com todas as ferramentas disponíveis. E a gente vem dando formação aos professores e eles, quando podem, utilizam sala de aula Classroom. Tem uma experiência muito bacana nos anos iniciais com o Google Classroom. Então, eles vão tentando e tendo essas experiências, aplicando, vendo a possibilidade de aplicar isso junto aos seus alunos. Quando os alunos dos anos iniciais não conseguem acessar a plataforma, o pai, né, auxilia e ajuda. Então, nós temos excelentes experiências com o uso do WhatsApp, que é mais acessível, a maioria tem, e também com as ferramentas Google. Atualmente, a gente, como no programa anterior, o relato da nossa chefe Rita, nós estamos também aplicando essa formação para o uso das ferramentas Google com os gestores escolares. E os depoimentos são excelentes. Estão vendo a possibilidade de compartilhar documentos para toda a escola, postar documentos, planejar juntos, a partir do Google Sala de Aula, usando o Meet, então eles estão vendo e experienciando vários recursos que eles podem utilizar junto com a equipe deles. A formação, a experiência, e um relato muito interessante, que eu parabenizo o professor Alcides também, o fato dele saber utilizar e compartilhar com a escola dele. As escolas cada vez mais vão ser um espaço de compartilhamento, já estão sendo, mesmo virtual. A experiência de um que já tem expertise no uso da ferramenta, ajudando e auxiliando os seus pares, isso é muito valioso para a gente, profissional, para o ser humano, de compartilhar. Porque não adianta só eu saber utilizar, se o meu colega não sabe, se a minha equipe não sabe. Então, muitos gestores que têm dificuldade estão sendo auxiliados por seus pares, por seus colegas. Isso é muito, muito interessante, muito valioso no momento que nós estamos. Se a gente estiver junto, a partir das experiências que nós temos, se a gente estiver junto, a gente vai conseguir, sim, vencer esse período e vamos aprender muito. Nós seremos outros profissionais
após esse período de pandemia. Profissionais bem melhores, bem mais conectados, digamos assim, né? Obrigada, professora Aldemira. Seguindo o nosso debate, vamos à pergunta feita pela professora Isabel Cristina Rodrigues Taveira, coordenadora do Telecentro da Escola Municipal, professora Francisca Campos Correia, DDZ Rural da CEMED Manaus. Olá, meu nome é Isabel Cristina Amaral Taveira, sou coordenadora do Telecentro da Escola Municipal Professora Francisca Campos Correia, localizada na zona rural de Manaus, Amazonas. Estamos vivendo um momento muito difícil, um momento muito atípico, um momento realmente de pandemia que fez mudar toda a rotina do estudante. Mediante a isso, o Telecentro se tornou mais importante do que ele já era. Como nós trabalhamos com várias plataformas, Khan Academy, Super Ensino, Árvore do Livro, NetBio, Positivo, nós temos vários recursos e com isso nós estamos ajudando mais ainda efetivamente os pais, alunos e professores. A minha pergunta é: como fazer com que o professor aceite o ensino híbrido na sua escola? Obrigada. Professora Lilian, a partir do questionamento colocado pela professora, você percebe resistência dos professores em relação ao ensino híbrido? Excelente questionamento feito pela professora. Eu acho que é algo que a gente tem trabalhado muito, né? Eu sempre brinco que desde 2014, 2015, que nós começamos a estudar o ensino híbrido, a gente não via a hora que todos os professores só falassem sobre isso, né? Óbvio que a gente não queria que fosse desse jeito, né? Mas agora o tema que a gente mais discute vamos falar de ensino híbrido, né? Então, na verdade, eu acho que a palavra resistência, ela é uma palavra que está muito ancorada nas experiências que os próprios professores tiveram na sua formação, né? A gente tem uma série de estudos e pesquisas que mostram que os professores, eles acabam se apegando àquilo que eles vivenciaram um pouco antes, né? Então, como é que foi a minha formação enquanto aluno? Eu tive uma formação que realmente me colocava no centro do processo, me tornava um aluno protagonista, ou eu tive uma formação muito mais embasada em aulas expositivas e sem tecnologia, né? Muitos dos professores não tiveram uma formação com tecnologia. Então, o que acontece? O professor acaba se apoiando um pouco na própria experiência que ele teve. Aí ele entende, poxa, deu certo, funcionou para mim, eu aprendi desse jeito, por que eu preciso fazer de uma forma diferente, né, para os meus alunos? O que a gente percebe é que cada vez mais a formação, né, que foi um tema que a gente já discutiu no episódio anterior, a formação ela tem que estar apoiada naquilo que a gente chama de homologia de processos, né? O que vem a ser isso? Então, quanto mais a gente conseguir envolver o professor para que ele, na formação, interaja com os recursos digitais, perceba o potencial dele aprender com os recursos digitais, mais ele vai quebrando essa resistência, porque ele percebe, nossa, se deu certo para mim, eu consegui aprender assim, talvez funcione para o meu aluno. Então esse é um ponto importante. E o outro ponto importante é que a gente consiga apoiar o professor a perceber a conexão entre o conteúdo dele, né, a disciplina com que ele trabalha, o componente curricular que ele foi formado para atuar, as questões tecnológicas, né, então olha, que recursos eu posso utilizar, a professora Aldemira tão bem colocou agora, a formação, né, que a rede já vem passando há bastante tempo, são esses recursos, e a metodologia. A gente tem dito hoje que muito mais do que olhar, óbvio, a gente tem que olhar para o digital, sem dúvida alguma, mas a gente também tem que olhar para essa inovação metodológica. Então, se o professor consegue conectar esses 3 pontos, que é o conteúdo que ele trabalha, os recursos tecnológicos que fazem sentido para o conteúdo em que ele trabalha, e a metodologia, que é o jeito dele juntar, né, conteúdo com um processo tecnológico que faça sentido para o aluno, mais ele avança. Né? Então, eu penso que esses 2 pontos, né, que é olhar para essa formação, metodologia, tecnologia e conteúdo, mais colocar o professor como um aprendiz com o uso do digital, a homologia de processos, né, juntando esses 2 aspectos, eu considero que a gente consegue avançar bastante e cada vez mais na formação dos professores para o ensino híbrido. Obrigada, professora Lília.
Professora Eudemira, na sua percepção, quais fatores levam o professor a ter receio em trabalhar com ensino híbrido? Tudo que é novo, ele gera um receio, medo, e a tecnologia também traz um pouco disso, né? A gente mesmo, a gente tem medo de errar, nossa educação foi de uma forma, e isso veio trazendo algumas formas de agir, né, que vieram acarretar desde a nossa época de estudante até a nossa época profissional. Talvez o fato da professora Isabel ter usado a resistência é muito por causa disso, a gente tem medo de errar, né, de clicar se vai quebrar, se vai danificar, muito isso. Então, assim, tudo que é novo, ele causa o que vem aí? Aí, quando eles observam que a maioria das propostas de ensino híbrido requer o uso de tecnologia, aí eles já associam dessa forma, né? Então, a gente vai quebrando essas resistências a partir de boas práticas. A professora Isabel, ela é coordenadora de telecentro, são as pessoas com quem a gente trabalha a formação continuada e são os nossos braços maravilhosos dentro da escola, onde a gente tem esse espaço, e ela percebe, assim, que o trabalho dela de articuladora ali dentro vai ampliando cada vez mais e trazendo mais adeptos para a causa das tecnologias e, como bem a professora Línia colocou, a metodologia. Não adianta eu ter o recurso e os conteúdos, mas se a minha metodologia continua tradicional, né? É aquele velho videozinho da tabuada, que a gente sempre olha para ele e diz assim, tem que mudar um pouco mais prática, colocar o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem. Então, a proposta do ensino híbrido é que mais se adequa ao momento atual, porque ela promove essa união de recursos, mas dentro de uma metodologia específica, onde o aluno seja o protagonista, onde o aluno tenha voz e vez, né, o professor seja aquele mediador e dê espaço ao aluno para ele fazer. É o movimento maker, né? O aluno aprender fazendo. E o professor também, atualmente, está aprendendo fazendo. Nós todos fomos surpreendidos com esse momento atual, e é claro que a gente não queria, né, que o ensino híbrido viesse, está sendo colocado em questão num momento assim. Mas ele é uma solução que mais se adapta à nossa realidade, dentro de uma metodologia, uma abordagem que ele coloca para uso dos recursos de forma como o conceito de metodologias ativas, né? Que leve o aluno a raciocinar, a ter pensamento crítico, questão da ética também no uso dos recursos virtuais. Então, tudo isso envolve questões que a gente tem que pensar na formação desse aluno de hoje para o futuro. Professora Eudemira, acredito que a professora Isabel se sentiu contemplada nas falas da professora Lília e da sua. Continuando, nós temos a questão apresentada pelo professor Zevaldo Luiz de Souza, que é coordenador do Telecentro do SEMEJA Samuel Isaac Benchimol da CEMED Manaus. E ele enviou essa questão para o nosso debate. Para que os educadores apliquem o ensino híbrido como metodologia significativa, será preciso investimento em tecnologia e informação. Existe algum calendário programado, planejamento para formações focadas em metodologias e uso de tecnologias, assim como previsão para melhoria, pelo menos, da instalação de internet nas escolas? Também será necessário mudar a atual legislação que impede o uso das tecnologias na escola, assim como capacitar educadores para o uso qualificado de tecnologias na escola. Professora Eudemira, diante das questões trazidas pelo professor, o que a CEMED tem planejado sobre as condições discutidas? Atualmente, né, a gente já vem tendo essas experiências do ensino híbrido na rede, e a gente olha, logo no início, né, quando começou a incentivar a proposta metodológica do ensino híbrido dentro das formações, a gente percebeu que eles olhavam assim, mas a gente já faz, a gente já tem essa prática de trabalho em grupo, de interação, de trabalhar com projetos e tudo mais. Então, são coisas que a gente já fazia. E o ensino híbrido, no seu nome, né, na nomenclatura atual, veio só ajudar e a contribuir ainda mais através de um conceito bem formado do uso de recursos online, offline, à medida que a gente olha para dentro desse contexto e vê. As questões estruturais e
de internet, elas realmente são um grande entrave para tudo, não é só para o ensino híbrido, né? Quando a gente pensa numa educação para o futuro, a gente tem que sim pensar em melhores infraestruturas, que a internet abre um leque de possibilidades. Nós mesmos, dentro da formação, utilizamos, como a Isabel falou, plataformas Khan Academy, a árvore de livros, outro recurso que a gente usa, que é uma biblioteca virtual para os nossos alunos que estão utilizando durante esse período de pandemia, né? E mais recursos ainda online. Então, quando a gente tem realmente boa infraestrutura nessas escolas, a gente consegue ampliar ainda mais o leque de possibilidades para alunos e professores. Dentro do próprio CEMEJA, desde o ano passado, a gente tem a proposta da EAD. Foi montado um sistema, né, colocado todos os alunos da EJA, e a partir disso a gente trabalhou a formação desses professores para a produção de materiais dentro desse ambiente virtual, adequado aos alunos que também tinham suas dificuldades, né, e fomos superando isso ao pouco. Então eu vejo que é uma proposta de ensino, a proposta do ensino híbrido, ela vem para nos apoiar e agregar ao que nós já fazemos na rede, certo? E quando ele coloca essa questão de que realmente existem leis que, né, a questão do uso do celular na sala de aula, eu vejo que todo mundo hoje em dia, todos nós, pessoas, políticos na área, vamos ter que repensar muitas coisas que nós fazíamos para esse momento atual, e a gente vai ter que rever muito da nossa prática, das leis colocadas e da questão da infraestrutura para a gente poder fazer um bom trabalho daqui para frente, por causa do escalonamento que vai acontecer, da divisão que vai acontecer, do atendimento a esses alunos. Isso mesmo, professora Aldemira. No início do ano, eu tive a oportunidade de orientar alguns alunos da Universidade do Estado do Amazonas na especialização de mídias da educação, e essa era uma questão que quase todos os alunos traziam, né? Como é que a gente pode pensar em propostas que inserem o uso dos equipamentos na sala se nós temos uma legislação que deixa claro o impedimento do uso dessas ferramentas? Então, é um momento da gente repensar essa organização e de como que a presença desses equipamentos dentro da sala hoje se faz uma necessidade. Necessário. Inclusive, tem até uma pesquisa que diz que os recursos móveis são os mais utilizados pelos alunos. São esses que a gente tem que pensar na hora que a gente vai ensinar e até formar os professores para o uso desses recursos. É verdade. E agora temos uma questão enviada pelo professor Carlos Otávio, de Nova Iguaçu. Ficamos muito felizes com o alcance do nosso diálogo para além do estado do Amazonas. O professor nos pergunta: no ensino híbrido, o professor terá sua aula exibida ao vivo ou será gravada? Olha, essa questão é uma questão que muito tem nos inquietado, né? As pessoas que estudam, ansiosas do ensino híbrido e que têm se aprofundado cada vez mais nessa teoria, a gente tem observado que em alguns locais a gente encontra a definição de ensino híbrido como transmitir aulas gravadas ao vivo, né? E a gente percebe que essa é uma definição que muitas vezes está relacionada a como é que eu entendi o híbrido olhando num dicionário, o que significa a palavra híbrida, né? Híbrido quer dizer misturado, então já que quer dizer misturado, se eu misturar pessoas que estão assistindo aulas pessoas que estão assistindo aula na escola, isso é híbrido, né? Essa não é a definição do ensino híbrido, né? Transmitir aulas gravadas ao vivo não é o que caracteriza a integração dos dois momentos, né? O ensino híbrido se caracteriza por vamos usar o melhor do online. O melhor do online é tudo aquilo que o online pode possibilitar, online ou offline, né, mas o melhor das tecnologias digitais é tudo aquilo que o aluno pode fazer e se desenvolver relacionado à sua construção de conhecimento, ao protagonismo do aluno. Enquanto que o presencial é o olho no olho, é a relação entre humanos, entre pessoas. Eventualmente, eu até posso utilizar os recursos digitais no presencial, que é isso que a gente fazia antes, né, do que está acontecendo agora, que é esse aluno poder trabalhar em grupos, poder utilizar uma plataforma, várias plataformas foram citadas aqui nas nossas conversas, né, e utilizar isso para aprender. Agora, transmitir
online, transmitir ao vivo uma aula que está acontecendo numa sala de aula presencial é algo que não tem relação alguma com a definição de ensino híbrido, tá? Ela tem talvez uma abordagem que pode está envolvida com otimizar, né, já que uma vez que todos não poderão vir para a escola, esse escalonamento pode ser otimizado, então a gente pode chamar isso de outras coisas, como transmitir uma aula ao vivo, como uma transmissão remota de uma aula, mas não é o que está por trás da definição de ensino híbrido. Muito obrigada pelos esclarecimentos, professora Lília. Nós agradecemos aos professores Casey Pinheiro, Alcides Antônio, Isabel Taveira, Zevaldo Luiz Souza e Carlos Otávio, que nos ajudaram a organizar esse bloco com os seus questionamentos. Nesse segundo bloco, vamos conversar sobre concepção, estrutura e funcionamento do ensino híbrido no contexto escolar e familiar. Para isso, vamos assistir aos relatos de experiência de professoras da CEMED Manaus, da pedagoga Clícia Grijó, da escola Adelaine Tavares de Macedo, e da professora Adelane Sussuarana da Rocha, da Escola Municipal Francinete Rocha Brasil. Vamos aos vídeos. Olá, eu me chamo Clícia Grijó e atuo como pedagoga na Escola Municipal Professora Adelaide Tavares de Macedo. No ano de 2014, eu tive o privilégio de conhecer o ensino híbrido através de um projeto direcionado pela Gerência de Tecnologia Educacional CEMED. E o que mais me chamou a atenção no ensino híbrido foi a possibilidade dos estudos serem organizados de forma mesclada, através das aulas presenciais e online. E mais, o ensino híbrido, ele foca na personalização das ações de ensino-aprendizagem, o que leva o aluno a aprender do seu jeito, da sua forma e de acordo com o seu ritmo. Olá, sou a professora Adelane, trabalho na Escola Municipal Francinete Rocha Brasil, situada na Zona Leste de Manaus, com alunos do 5º ano. E venho aqui compartilhar minha experiência com vocês. Nesse momento tão difícil que estamos passando na educação, estou trabalhando com meus alunos através da plataforma Khan Academy, plataforma que ensina matemática online. E nesse momento, nós estamos num campeonato de matemática através da plataforma. Eu estou recomendando atividade para eles e recebendo feedback das atividades através do relatório que a plataforma me disponibiliza. E o resultado está sendo sensacional. Resultados muito positivos, eles estão conseguindo realizar as atividades, eles estão conseguindo progredir, avançando, e para mim isso é uma grande alegria nesse momento tão difícil, de tanta dificuldade. E trabalho com eles produções de vídeos, já fiz produções de vídeos com gênero textual de adivinhações, foi muito bom, a família toda se envolveu, trabalho atividades através do formulário Google, e assim, hoje o professor, nesse momento, as palavras são superação e inovação. E é isso que eu tento fazer com meus alunos, inovar para que eles possam alcançar aquele conteúdo e aprender, para que tenha um aprendizado significativo e que ele possa usar esse aprendizado na sociedade que ele se encontra. Professora Aldemira, as duas professoras relataram experiências exitosas mediadas pela tecnologia no ensino híbrido. É possível também ter experiências exitosas com e sem o uso de tecnologias no ensino híbrido? Sim, essas experiências, como eu já falei no programa anterior, e reforço ainda mais nesse. A gente sabe que nem todas as escolas, nem todos os alunos têm a possibilidade de internet, acessar os recursos online, mas a gente procura as alternativas offline. Um exemplo disso é o Scratch. A gente usa a plataforma Scratch, que é uma plataforma onde você pode criar jogos a partir de temáticas, e pode ser colaborativa também, é como o documento Google, né, a Doc e a apresentação, o Excel, que você pode estar compartilhando e mexendo no mesmo documento com
qualquer pessoa. Então, o Scratch é assim, a criação de um jogo, através de bloquinhos para fazer a programação do joguinho e tudo mais, e tem várias regras. Então, o que nós fizemos na gerência? Nós baixamos esse recurso offline e pedimos para instalar em todas as máquinas dos laboratórios. E o professor também que quisesse ter esse recurso no seu computador, no seu notebook, a gente também instalava. Instalamos também nos notebooks das escolas para ser usados de forma offline. Então, nós buscamos alternativas para todos os professores para que a gente não deixe de usar outros recursos. E escutar a Clícia, professora Lilian, desde 2014. 2014, nós também passamos para a formação, né, de ensino híbrido, e a partir de então nós começamos a inserir a proposta do ensino híbrido dentro do nosso projeto formativo. Essa experiência que a Clícia relata foi na EJA, na Educação de Jovens e Adultos. E a partir de então a gente já ampliou. Fomos para a educação do campo, ano passado nós fizemos essa experiência, e lá nos polos, nas escolas polo, não tinha internet. E o que a gente foi fazer? Nós fomos verificar um aplicativo que passasse os documentos via Bluetooth, de celular para celular. Então, o professor, que geralmente da zona rural, ele vem em alguns momentos para a capital, para onde tem internet. Então, ali ele já separa os recursos que ele quer durante a semana, disponibilizar para os seus alunos. Então, essa foi a alternativa que a gente encontrou para ela. E escutar a Clícia falando, escutar a Adelane falando através de experiências que nós tivemos na formação, isso é muito gratificante, né? Como a própria Adelane falou, superação e inovação. A gente vai superar, está superando esse momento e está tendo que reaprender, refazer, reinventar o nosso fazer para manter esse fluxo de aprendizagens das nossas crianças, né? E o trabalho com a família. O trabalho com a família também, ele é um desafio muito grande. A gente já buscava o apoio da família, agora mais ainda, porque eles estão com essas crianças em casa. Nós passamos por isso, nós temos também essa experiência em casa, onde as crianças estão lá e a gente está tendo que dividir o nosso fazer profissional e pessoal familiar ao mesmo tempo. Então, é um grande desafio para todo mundo e as famílias também precisam desse nosso apoio, dessas nossas orientações para fazer com que nossas ações, esses nossos projetos caminhem e tenham bom êxito lá na frente. Obrigada, professora Aldemir, e agradecemos também a professora Adelane e a professora Clícia pelo envio dos vídeos com relatos de experiência. A primeira pergunta deste bloco foi enviada pela professora Gisele Vieira, formadora da DDPM CEMED Manaus. Ela questiona. Olá, bom dia. Meu nome é Gisele Vieira, sou professora formadora na DDPM CEMED Manaus. E a minha pergunta é, dentro do ensino híbrido, quais as formas possíveis de combinação de ensino online e ensino offline? Muito obrigada. Professora Lilian Bessic, acreditamos que muitos professores também se questionam sobre isso. Como essas combinações podem ser feitas? Excelente pergunta, a gente realmente acha muito importante que essas combinações sejam muito bem embasadas pela intencionalidade pedagógica, né? Eu acho que as duas professoras anteriormente já trouxeram esse olhar de priorização, né? E que a hora que a gente vai construir uma experiência que conecte o online ou offline, né, o digital com o presencial, a gente tem que ter muita clareza em qual é o papel de cada um desses momentos na hora da gente organizar essa experiência de aprendizagem, né. Então, o que a gente considera muito importante? Em primeiro lugar, entender que o online pode ser um modelo, pode ser o local em que a gente obtém obtém informações, obtém dados no andamento dos alunos, né? Então, como a professora anteriormente comentou sobre a Khan Academy ou outras plataformas, agora a professora Aldemira também falou sobre o Scratch, quer dizer, aquilo que o aluno pode produzir e que oferece condições do professor entender melhor esse aluno. Tanto entender as suas facilidades, quanto as suas dificuldades, quanto que ele realmente precisa contemplar para atingir um objetivo de aprendizagem. Então, o que a gente sempre recomenda é que os professores consigam desenhar experiências no online, no digital, com uso de tecnologia que ofereça informações, né, que o professor tenha condições de analisar para realmente entender o aluno ali, então que não sejam experiências apenas de entrega, né, de algo que seja apresentado a esse aluno, ele não possa colocar a mão na massa de alguma forma para mostrar os aprendizados dele no uso daquele recurso. E a partir
partir desses dados, os momentos presenciais sejam qualificados, né? Então, essa informação, por exemplo, o aluno utilizou uma plataforma da Khan Academy para fazer um trabalho sobre frações. Aquilo que ele aprendeu nas ações, né, envolvido com as frações, vai dar informações para o professor, para que ele desenhe um momento presencial, conectando as aprendizagens que foram feitas com o uso de recursos digitais com aquelas que ele vai fazer presencialmente. Então, sempre ele pensar que o que está no digital tem um potencial que é o melhor do digital, o potencial do digital, e o que está no presencial conecta as experiências do digital para garantir novas aprendizagens. Essas aprendizagens do presencial, elas podem considerar, inclusive, e é muito importante que neste momento especificamente incluam as questões socioemocionais. Então, por exemplo, trabalhar empatia, trabalhar responsabilidade e mesmo trabalhar questões mais cognitivas no sentido de argumentação, pensamento crítico, né? Então, conectar essas duas experiências para que a gente possa construir um todo organizado vai auxiliar não só o desenvolvimento do protagonismo e autonomia, como eu falei anteriormente, mas vai auxiliar essa personalização das experiências de aprendizagem. Muito obrigada, professora Lilian. É um momento de a gente estar se reinventando também acerca dessas questões que nós lidamos diariamente na escola, né? E aí, professora Lilian, nós recebemos uma pergunta especificamente direcionada para você através do link que foi enviada pelo Carlos Eduardo Pereira Guiar, que é instrutor educacional do programa Tutoria Educacional da EDPM CEMED Manaus. Carlos faz a seguinte pergunta: quais serão as potencialidades e dificuldades atribuídas aos professores em implementar no pós-pandemia da Covid-19 a sala invertida nas aulas das instituições públicas de ensino? Professora Lilian, primeiramente, explica pra gente o que é a sala de aula invertida. O conceito de sala de aula invertida, ele não é novo na educação, e ele, dentro da proposta de ensino híbrido, ele foi potencializado, né? Então, a sala de aula invertida, ela se refere a todas aquelas informações que o professor transmitiria, né, apresentaria para esse aluno, no sentido de explanação de um conceito, explicação de alguns elementos que estão relacionados a um conteúdo que ele está trabalhando, ele transfira essas explicações mais teóricas, mais expositivas, para que o aluno estude em casa, adiante essas informações, utilizando os diferentes recursos, e que o momento presencial seja um momento utilizado para potencializar processos cognitivos mais complexos, né, que seria a diferenciação, a análise, a discussão, a argumentação, a partir desses conteúdos que o aluno tivesse antecipado os conhecimentos em casa, né. E daí a gente entra na noção de, assim, discussão um pouco de quais são as dificuldades e quais são as potencialidades desse modelo, né. As dificuldades, né, está bem exposto a elas e conversamos já em blocos anteriores, estão relacionadas à dificuldade de acesso à conexão, né? Então, como é que você pode potencializar essa parte de preparação do aluno, se ele pode não ter ação na casa dele, no local onde ele vive, na sua moradia? Então, o que a gente sugere como potencialidade, como uma forma de você adaptar uma proposta como essa para a rede pública tão diversa, consiga oferecer alguns materiais para que esse aluno se prepare antes das aulas, mas o que a gente precisa é que ele nos ofereça dados. Então, aqueles alunos que tiverem condições de interagir, né, por meio de um formulário do Google, como já foi citado por outros colegas aqui na nossa conversa, por meio de um formulário digital, ou por meio de algum recurso digital, que a gente consiga coletar os dados desse aluno sobre como ele interagiu com esse vídeo, quais foram as principais aprendizagens dele, ou até algumas questões mesmo bem relacionadas ao conteúdo apresentado no vídeo, isso vai ajudar o professor a ter essas informações. Agora, muitas vezes a gente não vai ter alunos que vão ter contato com algo, com um recurso digital que o mantenha conectado, né? Então, se a gente entregou um PDF, ou mesmo a gente entregou algum material de estudo
dele se preparar em casa, essa coleta de dados ela pode acontecer logo nos primeiros momentos da aula presencial, né? Então, a hora que o aluno estiver presente na escola, a gente pode coletar esses dados a partir do celular dos alunos que tiverem, né? A gente já conversou sobre isso, a importância de flexibilizar essa legislação e deixar os alunos utilizarem os recursos digitais na escola, ou a gente pode coletar de forma analógica mesmo, pegar essas informações a respeito do que os alunos desenvolveram previamente para se preparar para a aula. E a partir dessas informações, gerar alguns gráficos, isso a gente também pode fazer de forma analógica, e entender quais são as características das aprendizagens desses alunos, deles irem para o momento presencial. E com essas informações, potencializar a nossa prática do momento presencial. Muito obrigada, professora Línia. Professora Aldemira, agora temos uma pergunta específica para você, feita pela professora Eline Peixoto de Oliveira, da Escola Sulamita Pereira Gonçalves. O ensino híbrido é um modelo desafiador frente ao modelo tradicional enraizado em nossas escolas. Nós, professores, seremos facilitadores nesse processo e o aluno poderá ter ampla visão do tema proposto para o dia. Será que nossas escolas terão acesso às ferramentas necessárias para que nossas aulas sejam desenvolvidas com êxito? Pergunto pela defasagem da internet. Isso. Uma excelente pergunta dela, porque a gente já vem discutindo muito isso durante o programa, né? A gente não vincular somente o ensino híbrido ao uso da internet. É claro que se ela puder ter acesso a recursos online, isso vai cada vez mais as possibilidades de ensino e de aprendizagem dos nossos professores. Mas o ensino híbrido vem como uma proposta de auxiliar o professor na utilização de vários recursos online e offline, com recursos tecnológicos, para que ele possa chegar até esse aluno. A sala de aula invertida é uma excelente oportunidade, uma excelente forma da gente trabalhar atualmente, devido ao escalonamento que vai haver, a divisão da turma, né, para não ter aglomeração nas escolas. E aí o professor ele tem que se planejar para isso, para o momento em que o aluno vai estar em casa e para o momento em que o aluno vai estar na escola junto com ele. Uma outra alternativa também para quem não tem acesso à internet, não só na escola como na própria casa, são os roteiros de estudo, onde o professor pode planejar realmente um roteiro de estudo, onde o aluno busque informações, faça o registro adequado e quando esse aluno estiver na escola presencialmente, o professor possa desenvolver outras atividades que complementem e que ele olhe para aquele dado, com aquela informação coletada e diga, tá bom, aqui ok, né? Agora eu vou fazer com ele aqui no presencial uma atividade para a gente fazer o reforço do que ele estudou em casa. Então vai ser muito esse jogo de sala de aula invertida com atividades em casa, atividades na escola. A questão da infraestrutura, reforço mais uma vez, ela é imprescindível, né? Existe já discussões aí políticas relacionadas a disponibilizar, existe até estados que já conseguiram, né, a questão de internet para todos os alunos, para que eles possam usar as plataformas disponibilizadas e assim aprenderem cada vez mais e utilizarem todos os recursos disponíveis. Nós precisamos disso atualmente, uma boa infraestrutura das nossas escolas com a internet e acesso para todos realmente. Muito obrigada, professora Aldemira. Nós agradecemos aos professores Eliane Peixoto Oliveira, Carlos Eduardo Aguiar, Gisele Vieira, Clícia Grijó e Adelaine Sussuarana, que enviaram suas perguntas e relatos de experiência e assim nos ajudaram a organizar este bloco. No programa anterior, exibimos um vídeo da professora doutora Rita Esté Ferreira de Luna falando sobre o ensino híbrido e a formação continuada de professores na DDPM. Hoje, trouxemos a fala da professora doutora Ana Maria de Lucena Rodrigues, diretora do Centro de Formação Padre José Anchieta, CEPAM-SEDUC, que irá falar como o CEPAM tem trabalhado neste contexto de pandemia na oferta de formação continuada para os servidores estaduais. Vejamos o vídeo. Tudo bem? Eu me chamo Ana Lucena e sou a diretora do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta, que integra a Secretaria de Educação do Estado e é o responsável pela formação dos servidores docentes e não docentes. O CEPAM, antes mesmo da pandemia, já vem discutindo essa temática com os professores, mas com o agravamento
da pandemia, nós sentimos essa necessidade de fortalecer o estudo dessa temática, principalmente quando iniciamos o regime de aulas não presenciais. Então, começamos a pensar ações que pudessem dar esse apoio ao professor que de casa teve de lidar, né, de uma maneira muito repentina com ferramentas das tecnologias digitais para fortalecer a sua relação pedagógica com os estudantes. Daí temos a proposta dos diálogos formativos, em que trabalhamos rodas de conversa com especialistas. Temos ainda o café pedagógico, em que paramos toda quinta-feira para discutir com os nossos formadores momentos, né, que sejam importantes para nós trabalharmos com os professores. E temos agora um curso específico em EAD de ensino híbrido, em que nós temos hoje 815 professores da rede trabalhando para compreender melhor esse modelo de educação híbrida. Professoras Lilian Bacic e Aldemira Câmara, acabamos de ouvir o relato da professora Ana, e em nome da professora Ana, da professora Rita e de todos aqueles que compõem o Diálogos Formativos, nós damos muito obrigado pelo aceite de participar desses 2 momentos, falando sobre o ensino híbrido. Tenho certeza que suas falas e reflexões nos trouxeram grandes esclarecimentos e tiraram muitas dúvidas. E agora eu abro espaço para as considerações finais. Passou tão rápido esse tempo, né? Nós gastamos essas 2 horas aí de programa, na parte 1, na parte 2, tentando esclarecer as dúvidas que todos nós temos para esse momento e essa nova organização que nós estamos tendo na escola. Então, muito obrigada pela experiência, pela partilha da experiência de vocês aqui conosco. Eu tenho certeza que os nossos professores se sentiram muito contemplados. Professora Lilian. Bom, agradecer novamente e demais o convite de vocês, é muito bom estar por perto, trocar ideias sobre essa temática, que é uma temática com a qual eu tenho me dedicado bastante nos últimos anos, então eu fico muito feliz de poder estar junto com vocês, coloco-me sempre à disposição. Convido novamente para que vocês conheçam as nossas publicações lá na Tríade Educacional, né? Acho que as informações aqui de acesso vocês já tiveram ali no início e aqui agora novamente, então agradeço bastante, fico à disposição e realmente desejo que essa temática, que é tão importante para o nosso país, né, e para o mundo, como nós já falamos anteriormente, possa ser qualificada, no sentido de que os professores modifiquem a mentalidade sempre, para chegar cada vez mais perto das necessidades de aprendizagem dos nossos alunos. Muito obrigada pelo convite novamente. Muito obrigada, professora Lilian. Professora Aldemira. Vez de estar aqui e poder compartilhar com todos as experiências exitosas que nós temos na rede em relação à formação continuada e as propostas que fazemos aos professores. É uma honra também participar deste programa junto da professora Lilian, o qual a gente vem acompanhando, e dizer que a Gerência de Tecnologia e a Secretaria está pensando nessa proposta para auxiliar cada vez mais, inserir dentro dos projetos formativos e apoiar os nossos professores e nos unir também, porque tem muitos parceiros que estão nos apoiando, instituições, secretarias juntas, como o SEDUC e SEMED, estão uma auxiliando a outra para que a gente possa ofertar, né, fazer o nosso trabalho e estar junto aos professores. Finalizando a nossa roda de conversa de hoje, agradecemos a participação das nossas convidadas, professora Lilian Bacic e Aldemira Câmara, agradecemos a participação de todos os professores que enviaram seus relatos e questões e, através desse momento, né, conduziram essa conversa com valiosíssimas contribuições. Quero lembrar que estaremos juntos novamente no próximo programa, dialogando sobre educação socioemocional, educação como processo de humanização. Aguardamos vocês! Deixamos aqui também os endereços de contatos da SEDUC e da SEMED. Qualquer dúvida ou informação, acessem. Aproveito para agradecer em nome da SEDUC Amazonas e SEMED Manaus, deixando um alô especial às equipes do CEPAM SEDUC, da DDPM e SEMED, que estão sempre à disposição da comunidade escolar nas ações de formação dos profissionais da educação do Amazonas. O programa de hoje brevemente estará disponível no YouTube, na plataforma Saber Mais e também em nossas redes sociais. Siga-nos também no Instagram Diálogos Formativos _AM.
Lá vocês terão mais informações sobre o programa e acesso aos links para assistir e participar das rodas de conversa. E não esqueçam, para o bem de todos, ao sair de casa, use máscara. Um forte abraço e até a próxima!